Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Deixa eu explicar para você que começa agora no nosso canal, você de repente acabou de se inscrever. Deixa eu explicar para você como é que funciona. O propósito deste programa serão 30 minutos retirados das 24 horas que Deus nos dá, Deus nos proporciona este privilégio. 24 horas por dia Ele nos dá. Então, o propósito desse programa tire 30 minutos, ou às vezes até um pouco menos, porque eu entrego às vezes uma mensagem um pouco menor. 30 minutos do seu dia para, em gratidão, ouvir a palavra de Deus. Interessante que você vai estar retirando 30 minutos em gratidão a Deus, e quem ganha é você. Amém? Quem ganha somos nós, porque estaremos sendo alimentados pela palavra deste Deus maravilhoso. Amém? Então vamos lá. O tema da mensagem de hoje é: as mulheres merecem respeito. Pastor, as mulheres merecem respeito? Merecem. Deus me entregou uma mensagem poderosa e eu quero que você compartilhe comigo. Só que antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e também dê o seu like. Terminando de assistir este vídeo, é importante que você assista do início ao fim para que você entenda tudinho o que Deus vai falar aqui a respeito das mulheres e o porquê nós temos que respeitá-las. Nós temos que respeitá-las. Então, terminando de assistir, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então para a palavra de Deus, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Lá vem o Senhor, né, pastor? Esse negócio de submissão, né? Calma que eu vou explicar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Preste atenção. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pastor, explica para mim o porquê que nós devemos a toda mulher o respeito. Por quê, pastor? Vou explicar para você. Se nós olharmos a linguagem bíblica, dá-se uma impressão de que existe machismo aqui. Quando a gente lê as Escrituras, existem alguns textos que você fala, meu Deus, parece que a mulher ela é menosprezada, deixada de lado. Mas será que é isso que Deus estava querendo passar? Vamos entender o porquê que alguns textos parece que contrário às mulheres, parece que colocando as mulheres como pessoas que não têm tanto valor assim. Primeira coisa que eu quero te ensinar: nunca foi intenção de Deus desvalorizar as mulheres. Nunca. Pastor, então você vai explicar para mim o porquê de alguns textos. Tem alguns textos aí que, é machismo puro. Parece que a mulher está sendo colocada de escanteio.
Quero te dar alguns exemplos. Vamos lá. A Bíblia fala sobre 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 34, que diz assim: as mulheres estejam caladas na igreja. Ó, aí pastor, não falei pro senhor? Aí, ó, tô falando. Aí, as mulheres estejam caladas na igreja. Irmãos, nós temos que buscar o contexto. Temos que buscar a história. Temos que buscar a cultura da época. Nós estamos falando de homens e de mulheres que eram judeus misturados com gregos. Pastor, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que as pessoas que se converteram eram judaicas e gregas? Exatamente. Quando Paulo diz que as mulheres estejam caladas na igreja, é porque era um costume judeu. Não sei se você já estudou acerca disso, mas nas sinagogas as mulheres ficavam de lado. As mulheres ficavam, tinha o lugar das mulheres e o lugar onde os homens ficavam. Então, era um costume judeu, um costume judaico. Pastor, e por que Paulo teve que falar isso? Porque como a igreja de Corinto tinham pessoas convertidas, misturadas, ou seja, gregos com os judeus, então existiam ali alguns costumes pagãos. Por exemplo, as mulheres de outras nações, os judeus que se converteram, né? Judeus que se converteram, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a Bíblia diz que existiam muitos judeus espalhados em vários lugares, e eles eram de outras nações, eram judeus, mas eram de outras nações, então eles vieram e se converteram ali. Então a Bíblia diz que quem era de outras, aliás, a história nos conta, na verdade, que quem era de outras nações tinham outros costumes. Então, as mulheres pagãs, elas tinham o costume de falar alto e ainda interromper o pregador com perguntas. Então, por isso Paulo disse, ops, as mulheres estejam caladas. Se você for buscar a interpretação parafraseada desta parte da Bíblia, um homem chamado Black J. Jason, ele parafraseou dizendo que as mulheres falem em voz baixa. Porque quando fala caladas, fica parecendo que, né, aquela coisa machista, aquela coisa, cala a boca, tive que ficar parecendo que tá mandando a mulher calar a boca. Não. Então, nós temos que buscar o estudo das Escrituras. Outra coisa que é falado na Bíblia e que dá uma impressão que a mulher não é nada. As mulheres não eram contadas, nem as mulheres, nem as crianças. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 21. Lá em cima, Paulo, ele diz, as mulheres estejam caladas, e eu acredito que você já aprendeu essa parte. Mas aqui está falando que as mulheres não eram contadas. Mateus 14, 21, lembra? A Bíblia fala sobre os pães e os peixes que foram multiplicados. Lá diz assim, lá em Mateus 14, 21, eram quase 5.000 homens. Fora, ou seja, fora as mulheres e as crianças. Quer dizer, por que as mulheres e as crianças não foram contadas? Costume judeu, costume da época. Nós não podemos trazer um costume local, costume de um país, e querer
colocar como normativa. Não, é uma norma universal. Não é uma normativa universal. É local, é costume de uma região, costume da época. Nós temos que olhar tudo isso. A cultura, nós temos que olhar, temos que analisar. E aqui, como estamos falando da Bíblia, então está falando de costume judeu. As mulheres não eram contadas. Nem as mulheres, nem as crianças. Outra coisa, eu acabei de ler para você aqui, vós mulheres, sede sujeitas a vossos maridos. Ah, pastor, outro vídeo, eu falei isso em outro vídeo. As mulheres não gostam de ouvir esse negócio não, que conversa é essa aí? Eu submissa ao meu marido. Irmã, presta atenção. Tema da mensagem de hoje, as mulheres merecem respeito. A Bíblia de forma nenhuma, Deus de maneira nenhuma, em momento nenhum. A intenção de Deus é desvalorizar as mulheres. Por isso temos que analisar a cultura e o porquê que foram faladas algumas coisas, o porquê que estão escritas algumas coisas. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Aí fica parecendo que a mulher tem que ser capaz do marido. Não está dizendo isso. A palavra submissa significa estar sobre a mesma missão. É como um piloto. O camarada está pilotando, né? Uma aeronave, um avião. Tem o piloto e o copiloto. Um precisa do outro. É desse jeito. Estejam sobre a mesma missão. A palavra sujeitas, ela pode ser substituída pela palavra submissa, ou seja, submissão. Estar sobre a mesma missão. Que isso fique bem claro. Então, em nenhum momento Deus... E eu fico invocado porque tem alguns pastores por aí, que não estudam as Escrituras, pegam a Bíblia, textos isolados, versículos isolados, e tratam as suas esposas, tratam as mulheres como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer uma, sem respeito, como se tivesse como base as Escrituras. Mas se a Bíblia manda ela me respeitar, se a Bíblia manda ela ser sujeita a mim, criatura, estuda, vai buscar a palavra de Deus para você saber o entendimento disso aqui. Vamos lá então? Deus não tem como, Ele não desvaloriza nem o homem e nem a mulher. Tanto Deus não desvalorizou a mulher que em Efésios 5:25 ele diz: homens, amem as suas mulheres. Olha aqui. Homens, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem coragem de morrer pela sua esposa? Tá vendo aí como é que Jesus colocou em pé de igualdade? A mulher esteja submissa, ou seja, na mesma missão. Porém, o homem tem que estar pronto a morrer, se for necessário, por sua esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Tem coragem, irmão? Vamos lá. Olha outro texto. Homem que maltrata suas esposas ou maltrata suas mulheres. Homens que maltratam a mulher têm as suas orações interrompidas. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Há quem diga, o homem, a mulher nasceu de um homem. Há quem diga, não, a mulher tem que respeitar, a mulher a mulher ela tem que baixar a bola pro homem aí, porque que é isso? O homem, Deus fez o homem com as suas próprias mãos e a mulher só nasceu por causa do homem. Ah, é? E hoje?
para o ser humano nascer, Deus usa quem? Você, varão. Deus usa a mulher. Então, é pé de igualdade. Para que uma mulher nascesse, Deus usou um homem. Só que Deus falou, eu vou fazer tudo ficar igual. Para que os homens e para que todas as pessoas nasçam hoje, eu vou usar a mulher. Tá vendo? As mulheres merecem respeito. Assim como os homens também merecem respeito. Para Deus não tem ninguém melhor. Vamos lá então? Eu quero fazer agora uma analogia. Olha só como Deus trata a mulher. Primeira coisa que eu quero te ensinar. Deus, quando fez a mulher, ele tirou do osso. Ele tirou da costela de um homem chamado Adão. Não tirou do osso da cabeça não, pastor? Não foi do osso da cabeça. Para que a mulher não se sinta acima do homem. Também não tirou do osso do pé. Um dia eu falei isso em outro vídeo. Vou repetir agora. Não tirou do osso da cabeça. Para que a mulher não se sinta acima do homem. E tem muita mulher por aí que também está usando já entendeu que Deus ama e que Deus respeita e que Deus dá liberdade a elas para querer também ficar acima do esposo. Também tem que tomar cuidado com isso. Então não foi do osso da cabeça que Deus tirou. Deus não tirou do osso do pé. Do osso da cabeça para a mulher não se sentir maior. Do osso do pé para que a mulher não seja pisada pelo homem. Deus tirou do osso da costela, ou seja, ao lado. Para que a mulher esteja ao lado do homem. A mulher tem que estar ao lado. Ajudadora, adjuntora. Quero fazer uma analogia agora. Eu quero fazer uma analogia com você. Olha como a mulher é importante. Olha como a mulher é importante para Deus e tem que ser para nós também. Quero fazer uma analogia entre o nascimento de Eva e o nascimento da igreja. Analisem comigo. Adão e Eva foram marido e mulher. Estavam casados. Deus criou a mulher, fez ela nascer para que fosse casada com Adão, para que os dois fossem um casal. Deus também faz a igreja nascer por meio de Cristo. Vamos fazer então uma comparação? Você vai entender. Vamos lá, começando a comparação. Adão, para que a sua esposa nascesse, Adão teve que entrar em um profundo sono. Começa agora então a comparação. Cristo, para que a igreja dele, que é chamada a sua esposa, varão, ô meu irmão, você que me ouve agora, você sabia que você é chamado de esposa de Cristo? Tá vendo como é que homem e mulher para Deus é tudo a mesma coisa, ele dá o mesmo valor? Nós homens somos chamados de esposa de Cristo. Está escrito isso aonde, pastor? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7. Está escrito lá. Então, para que a igreja nascesse, eu vou fazer uma comparação entre Adão e Eva. Adão, para que a Eva nascesse, Deus deu a ele um sono profundo. E para que a igreja nascesse, Cristo também entrou em um grande sono, porque a morte para Jesus é como um sono. Pastor, está escrito isso? Lê lá em João capítulo de número 11. Jesus disse, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Porque a morte de um cristão para Deus é como se fosse um sono. É comparado a um sono. Então, Adão teve que dormir, um sono profundo. Tomou uma anestesia geral, Adão. Adão tomou uma anestesia geral. E
Porque para fazer a operação tinha que estar dormindo, entendeu? A operação tinha que ser feita com anestesia geral. Ó, Adão, ó, pum, capotou. Cristo também teve que ir ao seio da terra, ou seja, Cristo, ele também morreu. Ele teve que passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. A Bíblia diz que Jesus, antes de morrer, foi ferido do lado. Lembra disso? A lança foi cravada no lado. Adão também foi machucado. Para que a igreja nascesse, Cristo teve que ser machucado do seu lado. Adão também, para que Eva nascesse, ele teve que ser machucado do lado. A Bíblia diz que após a cirurgia, Eva aparece na frente de Adão. Quando Cristo ressuscita, quem é que estava lá perto do sepulcro? João, capítulo de número 20. Está escrito. Quem é que estava lá chorando, esperando ele? Era um homem, era? Não. Tinha uma mulher, não era um homem que estava lá do lado de fora, esperando Cristo. E que disse para ele, Raboni. Não, era uma mulher chamada Maria Madalena. Aquela mulher representa a igreja. Então, eu quero deixar bem claro para você. As mulheres representam a igreja de Cristo. O homem tem que respeitar principalmente sua esposa. Por quê? Porque representa o casamento entre Cristo e a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou prestes a ir fazer agora oração por um casal abençoado. O Júnior, a Vitória. Por isso Deus me deu essa mensagem. Olha só que comparação maravilhosa. Jesus e a igreja. Cristo, ele respeita a igreja, porque nasceu dele. O homem tem que respeitar a sua esposa, porque para Deus os dois são exatamente iguais. Pastor, por que, além disso, nós temos que respeitar as esposas, as mulheres? Porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que elas estão sempre prontas a servir. Como eu já disse para você, quem estava na porta do sepulcro, quem é que estava lá? Quando Jesus ressuscitou? Uma mulher. Prontas a servir. Prontas a servir. Tem como o senhor me dar um exemplo, pastor? Te dou um exemplo. Olha a quantidade de mulheres que tem dentro da igreja e compara com a quantidade de homens que tem dentro da igreja. É só você fazer uma comparação. Elas estão prontas a servir. A quantidade de mulheres da igreja é muito maior, sempre foi muito maior do que a quantidade de homens. Sabe por quê? Porque elas têm um coração voltados a adorar. As mulheres têm facilidade, sensibilidade à voz do Espírito Santo. Muito mais do que o homem. Eu não estou dizendo que os homens não. Mas, na maioria das vezes, elas recebem a Jesus primeiro do que os homens. Na maioria das vezes, elas é que lutam por seus esposos. É difícil um homem estar lutando por uma mulher. É difícil. É difícil você ver dentro da igreja um homem lutando para que haja conversão da sua esposa.
na maioria das vezes é sempre o contrário. A mulher lutando para que o esposo receba Jesus. É por isso que eu falo para você, as mulheres têm muito mais facilidade e elas amam e querem adorar a Jesus. Lembram que Jesus não precisava chamar as mulheres para servi-lo? Elas sempre estavam ali, servindo a Ele, com amor, com alegria. Eu quero terminar e já vou orar por vocês, mulheres. Mas eu quero deixar bem claro, se Deus ama e respeita as mulheres, que nós homens também venhamos respeitá-las. Lembre-se, meu amado irmão, que nem mesmo as tuas orações serão ouvidas se você maltratar a sua esposa. Nunca se esqueça disso. Pastor, você está puxando sardinha para as mulheres hoje? Não, eu estou falando a realidade. A Bíblia nunca foi e nunca será machista. Todas as vezes que houver um texto aparentemente contrário às mulheres, estude a história da época, para que não haja uma interpretação errônea. Esses dias passou, foi notícia para todo lado. Um pastor foi fazer um vídeo, ele não viu que ele não sabia que estava sendo filmado. Ele levanta, mete o tapa no... Levantou, deu logo um tapão na mulher. A minha esposa tá ali, ó. Ela que me ajuda a fazer os vídeos. Você já pensou? Como é que Deus não deixa nada encoberto? Deus não deixa, irmão. Deus não deixa. Aquele homem na frente das câmeras. Parecia ser um grande homem de Deus, mas por detrás das câmeras batia na mulher. Naquele dia, Deus permitiu que todo mundo viu. Porque ele achou que estava desligada a câmera. E ele levantou, foi até a mulher. É desse jeito, rapaz, que eu estou mandando você fazer. E meteu no tapa. Pá! Foi arrancado da liderança da igreja. A igreja que ele dirigia, ele foi tirado. Foi excluído. Naquele grande dia, Deus ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: o que você fez com a mulher que eu te entreguei? O que você fez com a família que eu te dei? Nós teremos que prestar contas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora? Pegue o seu copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, homens e mulheres para o Senhor são iguais, têm o mesmo valor. O sangue de Cristo foi derramado não só pelos homens, mas pelas mulheres, por todos. Para o Senhor não existe acepção. Para o Senhor, meu Deus, não existe melhor, maior ou menor, não. Ai de nós se não fossem as mulheres, meu Deus. Ai de nós homens, se não fossem as mulheres. Cada qual precisa da sua. Senhor, quando nós olhamos um presidente, ele só tem valor quando ele apresenta a esposa dele. Quando nós olhamos, ó Deus, qualquer que seja a autoridade, quando a gente olha, está lá ele com a esposa do lado. Porque por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Deus, eu quero te glorificar.
e abençoar as mulheres agora. Eu declaro, filha, você mulher, que me escuta, eu não sei se você foi desvalorizada por alguém, mas o nosso Deus não te desvaloriza, não, Ele não. O nosso Deus, Ele te ama e Ele cuida de ti. Se entregue a Ele. Diga: Deus, a minha vida te pertence. E honra, Senhor, a minha vida. Ele vai te honrar. Que Deus te abençoe. Tome agora com o pastor um pouco desta água que você agora levantou e consagrou. E Deus vai te honrar. Que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Se você conhece alguma mulher frustrada, se você conhece alguém, alguma mulher que de repente não tem sido valorizada, mostra para ela. Diga para ela, manda esse vídeo e diga para ela que o nosso Deus a valoriza. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.